Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês têm passado? A tia estava com saudade já. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema desse mês. Qual que está sendo mesmo? O tema é Reconectando. Construa a ponte. E a história de hoje nós vamos falar sobre a pacificadora. Isso mesmo, uma mulher que construiu a paz, evitou uma guerra, uma briga. Vamos para a história? Mas tem uma coisa, esse mês a gente está aprendendo um versículo. Vocês lembram qual que é? Onde que está esse versículo mesmo? Em Romanos 14:19. Vamos pegar a Bíblia e abrir as nossas Bíblias em Romanos 14, versículo 19. Vamos lá? Vamos ver o que está falando? Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Isso mesmo, a gente está aprendendo nesse versículo que a gente tem que se esforçar e tudo que depender da gente, a gente tem que fazer para ter paz. A história de hoje é sobre uma mulher que era casada com um homem muito rico. Só que esse homem, ele não era assim muito bacana, sabe? Ele era um homem muito nervoso e qualquer coisa ele brigava, ele chamava para briga, ele não estava nem aí com ninguém, ele era super grosso, super estúpido, sem educação. Uma pessoa que não se preocupava com ninguém sem ser com ele mesmo. E essa mulher era casada com ele. O nome deste homem era Nabal e o nome da sua esposa era Abigail. Essa história, ela tem também como um dos participantes nessa história da Bíblia, o Davi, aquele que ia ser rei mais tarde. Isso mesmo. E sabe aonde que essa história se passa? Essa história se passa em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 35. E nessa história de hoje, nós vamos aprender que ter paz é provar que você se importa mais com o outro do que você ganhar uma discussão. Então, assim, o que é mais importante? Eu tento manter a paz, fazer com que tudo fique bem, mas é muito mais importante isso do que eu ficar brigando para eu ter razão. Então vamos para a história? Nabal, como eu falei, era um homem rico que tinha muitas ovelhas, tinha muitos camelos, ele tinha muitos bichos e ele tinha muitos funcionários também. E numa determinada época do ano, chegou o momento de fazer a tosa das ovelhas, isso mesmo. O que é tosar as ovelhas? Sabe aquela lã que vai crescendo em volta, que a gente vê em volta da ovelha? Essa daqui, ó, que vocês estão vendo aqui na figura aqui atrás. Então, essa lã, ela vai crescendo e chega a um ponto que você precisa passar uma maquininha, cortar. Naquela época não tinha máquina, né? Então eles cortavam com a lâmina e você tem que tirar toda aquela lã da ovelha para fazer algumas coisas com isso e também para a ovelha ficar bem. E para fazer isso, os funcionários de Nabal pegavam todo o rebanho de ovelhas e levavam para um determinado ponto do deserto. Naquela época, gente, tinha muitos ladrões. E os funcionários, ficavam morrendo de medo. Toda hora eles ficavam olhando, procurando para ver se ninguém pegava uma ovelha, se ninguém tentava roubá-los. Só que justamente naquele ano, aquela época que eles foram lá novamente para o deserto para tosquear as ovelhas,
Davi estava com os seus homens ali. Ele estava morando ali no deserto. E os funcionários de Nabal não pediram nenhum favor, pelo contrário, eles ficaram até com medo de Davi e dos seus homens. Gente, se esses homens resolverem fazer alguma coisa com a gente está perdido. Mas não foi isso que Davi fez. Davi e seus homens ficaram como guardas, eles ficaram tomando conta do rebanho de Nabal e de todos os funcionários e não deixaram que nada acontecesse com eles. Muito bem, quando chegou o final da tosa ali, de tosquear as ovelhas, Davi falou para 10 homens seus, um dos seus 10 homens, falou assim, ó, pega lá mais 9 com você e vá até o Nabal e explica para ele que, claro, ele não pediu nada, mas que a gente fez um favor de olhar as ovelhas para ele, não deixamos que nada acontecesse com elas. Será que ele não poderia ceder alguns alimentos, algumas coisas para a gente? Davi fez isso. Então, olhem lá, os homens pegaram seus cavalos e foram. Quando eles chegaram lá para falar com Nabal, deram o recado, tudo, sabe o que Nabal falou? Deu uma risada. Até parece que eu vou dar alguma coisa para esse Davi. Quem que ele pensa que ele é? Eu não tô nem aí com ele. Pode falar que eu não vou dar nada. E aí, o funcionário foi avisar esses homens de Davi. Quando ele chegou lá, ele falou, gente, esses homens pegaram seus cavalos e voltaram correndo para Davi. Quando eles contaram para Davi o que tinha acontecido, o que Nabal tinha falado, Davi ficou cego. Ele ficou com muita raiva. Ele falou, quem esse homem pensa que ele é para me tratar dessa forma? Eu vou acabar com todos eles. Eu vou destruir todo aquele local. E ele pegou os seus homens, pegou todos os seus homens que lutavam com ele, que eram homens fortes, homens armados, homens de guerra mesmo. Falou, vamos nos preparar. Nós vamos até Nabal e vamos acabar com a casa dele. Enquanto estava acontecendo isso lá com Davi e os seus soldados, aquele funcionário que Nabal tinha feito dar esse recado para os homens de Davi, ele pensou, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai morrer agora. Ai, meu Deus, o que eu... Ele lembrou da esposa de Nabal, que era uma mulher centrada, uma mulher sábia, uma mulher paciente, longânima, que sempre queria ter paz com todos. Ele foi até ela e falou, senhora, a senhora não sabe o que o teu marido fez. E contou tudo para ela. Na hora que Abigail ouviu, ela falou, calma, já sei o que eu vou fazer. Ela pegou as meninas que ajudavam e falou, vamos, prepare isso, prepare essa comida, prepare essas coisas, prepare todos os presentes. E ela foi arrumando e ela já falou para o funcionário, escuta aqui, eu vou indo na frente. Ela pegou o cavalo e falou para as meninas, e vocês vêm vindo atrás com os jumentos e com os presentes e com as comidas e nós vamos de encontro ao rei não, perdão, ele ainda não era rei, até Davi. E gente, ela montou e ela foi. E os funcionários dela atrás também com as coisas. Quando ela, de repente, avistou lá nesse deserto, né, de Parã, o Davi com os seus homens. E eles vinham com aquela cara de fúria, muito bravos, querendo realmente exterminar, matar todo mundo. E sabe o que ela fez? Ela foi muito corajosa. Ela desceu do seu cavalo e se curvou diante de Davi e falou assim para ele, por favor, espere, eu quero falar com você. Gente, Davi estava muito irritado, muito mesmo. Ele tinha 400 homens com ele. Ele queria acabar com aquela casa. Então, o que ele fez? Ele escutou Abigail. Ele parou e Abigail virou para ele e falou, Davi, eu sei que o meu senhor fez isso. Ele não é sábio, ele é um homem tolo. Mas eu vim em paz. E eu espero
que o que eu esteja te oferecendo acalme o seu coração e dos seus homens, e que você não derrame sangue. Entregue ele nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Deus vai tomar conta dele. E foi isso que aconteceu. Davi, na hora, ele parou, pensou, sim, ele falou, vou fazer isso. E ele aceitou todos os presentes, tudo aquilo que a mulher tinha oferecido para ele. E ele deu meia volta com seus homens e foi embora. E aí, antes dele ir embora, Abigail falou assim para ele, por favor, lembra de mim quando Deus pedir para você. Aí, ela chegou na casa dela e contou tudinho para o Nabal que tinha acontecido. E o Nabal estava lá, naquele banquete, fazendo uma festa. Na hora que Nabal escutou o livramento que Deus tinha dado para ele, sabe o que aconteceu? Na hora ele passou mal e pum, morreu. E aí, gente, o que aconteceu? Davi se lembrou de Abigail e ele mandou buscar Abigail para ela se tornar a esposa dele. Ele lembrou dela e teve bondade. Mas tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque Abigail decidiu ser a pacificadora. Ela decidiu ser a ponte, reconectar ali a todos com a paz. Sabe qual é a ideia principal dessa história que a gente acabou de ouvir? Que nós devemos nos importar com os outros, sendo parte da solução. A gente precisa ser a solução, levar a paz, não importa o lugar em que nós estejamos. Então agora a gente vai orar e vai pedir a Deus para que a gente consiga demonstrar sempre às outras pessoas que elas são importantes para nós, a tal ponto que nós levamos a solução. E se nós não conseguimos levar a solução, a gente vai orar por essas pessoas, orar pela situação e Deus vai solucionar. Vamos orar, crianças? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque na Tua palavra o Senhor nos ensina que nós devemos ser pessoas que se importam em ser a solução, em levar a paz. E caso, Senhor, a gente não consiga, que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para que nós possamos estar orando por esta situação, orando pelas pessoas e que o Senhor esteja nos mostrando o que nós podemos fazer para estar solucionando todos os problemas, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e desde já eu agradeço. Crianças, que a gente possa ser a solução de todas as coisas. Que nessa semana a gente procure levar a paz em todos os ambientes em que nós estivermos. Assim como Jesus também, que nos reconectou com Deus ao morrer ali na cruz, no nosso lugar. Deus abençoe vocês. Um grande beijo.